E aí, pessoal, aqui é o Elias, professor de História de vocês. Estamos de volta, né, para a gente dar continuidade à nossa discussão sobre a conquista espanhola da América. Na aula passada a gente já viu, né, como é que se deu ali, iniciou a conquista do Caribe e a forma como esses espanhóis vão lidar, né, com os nativos, né, como é que vai ser como é que vão ser esses primeiros contatos, né, e consequentemente, né, quais são os resultados desses contatos, da forma como eles se deram. Então, hoje a gente vai discutir, né, a conquista dos astecas, né, que naquele momento, né, ainda no início do século XVI, era dos povos nativos aquele que possuía, vamos dizer assim, maior extensão, né, maior poder militar, maior poder político na época, né, o Império Azteca, ele era sem dúvida um império extremamente vasto, né, que possuía uma série de povos sob seu domínio. Então, esse é um momento crucial da conquista espanhola, porque marca aí, né, justamente a chegada e o estabelecimento de fato desses europeus no território americano, né, no caso no continente de fato, né, enquanto você tem a conquista do Caribe, que é a região das ilhas ali, a chegada ao continente propriamente dito é marcada aí pela conquista dos astecas, tá? Então, como sempre, né, é muito importante vocês fazerem a leitura do tema, é importante vocês fazerem anotações, tá? E, claro, nunca deixar as dúvidas passarem. Manda para mim lá no Google Class que eu vou estar respondendo o quanto antes, tá bom? Então vamos lá para nossa aula, né? Para a gente poder seguir tranquilo. A gente viu, pessoal, que os espanhóis, ao conquistarem a América, né, ao iniciar a conquista da América, utilizaram de diversas estratégias e, vamos dizer assim, algumas condições, quando eles chegaram, né, também colaboraram para essa conquista. Então, tinham armas, né, uma superioridade bélica, de certa forma, aí, né, os europeus já tinham armas de fogo, tinham espada, tinham armadura, tinha cavalo, né, que era uma tecnologia que ainda não havia sido desenvolvida pelos nativos. Ao mesmo tempo, você tem as doenças, né, que também atingiram fortemente diversos dos povos que aqui viviam, né, a varíola, o sarampo, a varíola principalmente, né, o sarampo, a gripe, né, foram coisas que mataram assim milhões desses indígenas. Além disso, a gente tem sem dúvida, né, a aliança entre tribos indígenas inimigas, né, os espanhóis se aproveitavam dessas tribos, né, esses conflitos entre as tribos, entre os povos, e se aliavam, né, como forma de fazer com que esses povos se aniquilassem, né, o que vai facilitar a conquista para esses espanhóis. E também, claro, havia, né, todo um conjunto de crenças entre esses povos que também colaboraram, né, a crença na divindade. Muitos desses povos, inclusive, vão ver os europeus aí, os espanhóis, como o retorno de deuses, né, deuses encarnados, e aí vão temer esses espanhóis, né, ao mesmo tempo vão, de certa forma, né, vamos dizer assim, colocar sobre eles uma aura de divindade, e isso vai fazer com que essa conquista se desse de formas muito variadas, tá? Então, hoje a gente vai falar dos astecas, né? E aí pensar a conquista dos astecas, pessoal, a gente entender que a conquista dos astecas, ela se deu por uma série de fatores, né? Ela foi liderada pelo Hernán Cortés, né? O Hernán Cortés, ele é quem recebe aí a incumbência de estabelecer a conquista, né, e estabelecer o domínio espanhol sobre a região que hoje é o México, né? Então, aquela região ali onde é o México hoje, pessoal, era a região ocupada pelos astecas, né? Então, o estabelecimento do domínio colonial naquela região, ele vai se dar por meio aí da conquista realizada pelo Hernán Cortés. A ideia era, então, organizava-se uma expedição militar partindo da ilha lá de Cuba, né, que já havia sido estabelecida uma base espanhola lá na região de Cuba, e o Hernán Cortés então organizaria essa expedição militar e iria até o continente estabelecer o domínio sobre
enfim, sobre aquela região asteca, tá? Basicamente, né, os astecas, eles possuíam três centros políticos, né, de certa forma, assim, que constituíam, né, o império de maneira geral, e era, de certa forma, de onde esse poder imperial ele emanava, né? Então, você tinha Texcoco, as cidades, né, as cidades, Texcoco, Tlacopan e Tenochtitlan, sendo Tenochtitlan a capital desse império, né, onde ficava ali, de fato, né, o imperador asteca. E então essa expedição militar ela visava, né, claro, conquistar e estabelecer o domínio sobre esses três centros fundamentais, porque aí conquistando esses centros fundamentais, os espanhóis, né, poderiam expandir seu domínio e dominar, né, aqueles povos que antes eram dominados pelos astecas, né? Os astecas, como a gente já sabe, os astecas já estavam ali há bastante tempo, tinham subjugado uma série de povos, né, locais, e grande parte desses povos pagavam tributos aos astecas, né? Ou seja, viviam ali sob o domínio asteca, submetidos a uma série de tributos, né, uma série de taxas que eram obrigatórias a esse império. O que fazia com que muitos desses povos, né, vissem os astecas, né, até mesmo como inimigos, né, e claro, né, os europeus vão saber, vamos dizer assim, se aproveitar dessa questão. Quando o Hernán Cortés e a galera lá chega lá na região asteca, o próprio Montezuma, que era o então imperador, né, envia presentes, né, os relatos, né, sugerem aí quando os, os indígenas viram, né, aquelas embarcações, aquelas pessoas com roupas diferentes, montado em cavalo e aquela coisa toda, né, vão se impressionar bastante, né, com tudo aquilo. E aí você vai ter vamos dizer assim, uma certa ambiguidade, né, na reação desses indígenas ao encontrarem esses europeus, né? Então assim, ela oscilava entre, de certa forma, uma admiração religiosa, de certa forma, porque havia uma crença, né, entre os astecas de que a Quetzalcoatl, né, que era um deus, ela retornaria, né, a cada ciclo de 52 anos. Então, por coincidência, né, esse ciclo ele se concluía justamente naquele momento. Então, a chegada dos europeus também foi interpretada, né, provavelmente como o retorno desses deuses, o que gera, por exemplo, essa admiração aí do Montezuma. Ele manda fazer presentes, entregar presentes a esses vamos dizer assim, né, estrangeiros. Ao mesmo tempo ele recebe, né, esses estrangeiros pessoalmente. Então, quer dizer, havia ali toda uma ideia, né, vamos dizer assim, sobre aquela chegada. Ao mesmo tempo também havia o receio, né, o medo desses estrangeiros, né, porque como eu falei, os navios, né, eram coisas que os indígenas, esses nativos, esses astecas não conheciam, né? Então ver aquelas coisas flutuando sobre a água era algo um tanto quanto assustador. Os cavalos, né, que também não eram conhecidos por esses nativos, chocaram bastante. Então eles tinham medo, né, desses cavalos, as armaduras de ferro, as espadas. Então tudo isso também gerava um receio, né? Então ficava, como eu falei, essa situação ambígua se criou, né, entre o medo e a admiração ao mesmo tempo. Não é à toa que, mesmo mandando fazer esses presentes, recebendo esses paus, há relatos de que o Montezuma teria tentado fugir, né, antes de qualquer coisa, né? Então, quer dizer, essa chegada dos espanhóis ela é marcada, né, por esse momento. Eles são recebidos, inclusive, em Tenochtitlan, né, que é a cidade central, né, do Império Azteca. Aqui você tem quando o Montezuma ele dá essa série de presentes, né, a esses europeus, ele recebe essa galera, eles até eles chegam mais ou menos em novembro, né, de 1519, mas as primeiras batalhas, né, a primeira guerra, né, relatada, ela só acontece em 1520, já em maio, mais ou menos maio de 1520. Então, quer dizer,
entre novembro e maio, você vai ter um tempo em que esses espanhóis se estabeleceram, né, no Império Azteca, lá em Tenochtitlan, receberam presentes, né? Inclusive, né, o Montezuma chega a entregar a eles, né, uma série de serviçais, vamos dizer assim, né, escravizados, de certa forma, que são entregues a esses europeus para fazer, enfim, seus trabalhos, enfim. E entre esses escravizados você vai ter a Malinche, né? A Malinche, que era uma nativa, ela sabia falar o Nahuatl, né? Que era a língua principal utilizada pelos astecas, e ela vai servir, né, como principal intérprete, né? Quer dizer, ela vai ajudar aí o Hernán Cortés a entrar em contato com esses povos, né? Vai aprender a lidar, né? Vai mediar esse contato entre europeus e os astecas, né? Então, esse contato a Malinche, ela se torna um personagem muito importante nesse processo da conquista, porque ela, de certa forma, media, né, esse contato. Inclusive, de certa forma, ela passou a ser vista como uma espécie de traidora, né? Já que foi a partir dela, né, de certa forma, que, vamos dizer assim, ela colaborou, né? Teria colaborado com essa conquista, né? A destruição do Império Azteca. Então, até ainda hoje, a Malinche é vista, de certa forma, como alguém que teria traído o Império Azteca, né? O Hernán Cortés, claro, com o auxílio da Malinche e tudo mais, vai entrar em contato, pessoal, com uma série de povos inimigos, né, dos astecas, porque, primeiro, a expedição de Cortés não tinha homem suficiente para, claro, enfrentar de frente mesmo os astecas, né? Os astecas possuíam um número muito maior, um império gigantesco, então a quantidade de homens que o Cortés tinha não vai ser suficiente, algo em torno de uns 500, 600 homens não era suficiente para enfrentar o Império Azteca de maneira direta. Então, o que é que o Hernán Cortés vai fazer? Ele vai entrar em contato com uma série de povos, né? Esses povos que eram dominados pelos astecas, né? Povos inimigos dos astecas, mesmo não sendo dominados, mas sendo inimigos dos astecas, e vai organizar, de certa forma, aí, né, um cerco, uma invasão, principalmente com o auxílio desses povos, né? Aí fica aí o auxílio fundamental do povo Tlaxcala, né? Que vai ser um povo inimigo dos astecas, e que vai auxiliar fortemente nesse processo. Os povos que eram dominados, né, pelos astecas, os povos vão prometer, né, o fim das taxas, dos tributos, né? Então, se esses povos ajudassem os europeus aí na luta contra os astecas, os europeus, né, iriam colocar fim ali aos tributos, ao domínio asteca sobre eles. Claro, esses povos sequer imaginavam que com isso, né, se iniciaria um novo domínio, que seria o domínio espanhol. Mas muitos desses povos, né, vamos dizer assim, acreditando nessa ideia de que colocaria fim ao domínio asteca, né, o fim dos tributos e tudo mais, vão auxiliar os espanhóis. Então, a partir de 1520, você vai ter uma série de batalhas, né, em diversos pontos, aí, Texcoco, Tlacopan, e a última, né, a cidade de Tenochtitlan sendo tomada. Então, quer dizer, você vai ter uma série de combates aí travados entre esses, vamos dizer assim, as tropas dos espanhóis e aliados, né, contra o Império Azteca, que, claro, sozinho não tinha condição de lidar agora, né, com esses povos inimigos e com os espanhóis ao mesmo tempo. Para agravar a situação, né, os espanhóis conseguem prender o Montezuma, né, eles prendem o Montezuma, eles torturam, né, o Montezuma para, enfim, conseguir uma série de ordens, né, obrigando os indígenas a se submeterem aos espanhóis. Então eles vão, de certa forma, explorar o Montezuma nesse sentido, até que Montezuma foi assassinado, né? Aí quem assume é um outro, como é que é o nome? Outro líder, né? Um outro líder asteca, também preso posteriormente, e aí você vai ter a tomada. Nesse processo, né, destacam-se aqui dois momentos fundamentais. Primeiro, chamado Massacre do Templo Maior, né, quando os europeus vão prender lá todo mundo num templo,
né, o templo maior, que é o templo central lá na cidade de Tenochtitlan, e vão executar todos, né, literalmente, homens, mulheres e crianças também, nesse processo foram executados pelos europeus. Tem até um relato lá no Códice Florentino, né, que é um códice que foi registrado e tal. Então você vai ter um massacre gigantesco, né, de centenas de pessoas nesse templo maior, ao longo dessas batalhas. Tenochtitlan, né, que é a cidade central ali, só seria tomada lá em 1521. Então, um ano depois, né, quase um ano aí de guerra, né, entre esses inimigos astecas e também vamos dizer assim, os espanhóis e os outros povos. Então, o que acontece é que a tomada de Tenochtitlan, ela meio que marca, né, a conquista asteca. Porque aí os espanhóis tomaram a capital, né, do centro asteca, e isso significava que o império, de certa forma, estava em declínio. No entanto, outras regiões permaneceram, né, ainda, vamos dizer assim, sob domínio asteca, né, com outros líderes. E essa resistência, né, ela iria durar por vários anos ainda, né? Então, assim, a tomada de Tenochtitlan marca ali vamos dizer assim, a conquista espanhola, né, sobre a capital asteca, mas a luta, né, contra os espanhóis, ela permaneceu vinda de outros centros, né? Outras regiões permaneceram lutando contra os astecas. Outro fato importante é entender que com a conquista dos espanhóis sobre o Império Azteca, né, e aí os espanhóis passam também a querer conquistar aqueles povos anteriormente, né, que eram dominados pelos astecas, passam a ser dominados pelos espanhóis. Então isso vai gerar também uma resistência muito forte, né, que se estende por vários anos na luta contra esses astecas. Então, de certa forma, nessa região ali do México, né, na região asteca, porque a região asteca compõe vários povos ali, você tem uma resistência que dura aí pelo menos até 1525, né? Várias revoltas ocorrendo, né? Tentando resistir à dominação colonial espanhola. Mas aí, né, como eu falei, a varíola, né? Outro fator que possibilitou a tomada de Tenochtitlan foi a varíola, né? Provavelmente quando você vai ter a tomada de Tenochtitlan lá em 1521, a maior parte da cidade já havia sido dizimada pela varíola, né? O imperador já se encontrava enfraquecido, e isso fez com que a conquista espanhola, né, se desse de forma mais efetiva. As armas, como eu falei, né, as armas, os canhões, né, as armas de fogo, as armaduras que fazia com que os espanhóis pudessem, né, conseguissem enfrentar os indígenas de forma mais efetiva, né? Claro, né, os indígenas ainda não possuíam esse tipo de tecnologia, né, esse tipo de armamento. Então isso fez com que isso contribuiu muito para que esses indígenas, ainda que em maior quantidade, né, em bem maior quantidade, né, os astecas em maior quantidade, mesmo assim fossem derrotados, né, e conquistados pelos espanhóis, tá? Então aqui a gente tem algumas imagens, né, referentes a essa conquista, aqui uma pintura, né, demonstrando aí o que seria essa conquista espanhola. Vocês podem ver, né, que interessante representar os indígenas, né, os nativos sem armaduras, né, não tinham armaduras, não tinham nada. Você tem armas mais simples, quanto se faz aqui, ó, né, vestidos de armaduras, de ferro, com espadas, né, armas de fogo e tal. Então você tem aí aqui tem um missionário rezando, né, também é outro aspecto importante da conquista, né, a imposição desse cristianismo. Aqui uma imagem de um códice, provavelmente um códice florentino, que você tem aqui representando um sacrifício, né, um sacrifício asteca, né, e também, né, existe aí a possibilidade de que os astecas têm inclusive ter feito sacrifício, né, em homenagem lá aos espanhóis, que a prática do sacrifício humano ele era uma prática comum entre os astecas, tá?
E aqui você tem também uma gravura do massacre do Templo Maior, né? De forma bem violenta, né? Então você tem aqui os espanhóis, né, vestidos de armaduras, ó, vocês podem ver indígenas, né, ao chão, membros, ó, aqui tem um pé, aqui um rapaz aqui enfiando um negócio na cabeça do outro. Então quer dizer, você tem uma representação do que teria sido esse massacre, né, do Templo Maior, onde você vai ter milhares de pessoas sendo executadas, né, mortas dentro do templo de forma totalmente indistinta, né? Homens, mulheres, crianças, todo mundo sendo ali executado pelos espanhóis para estabelecer o domínio sobre esses povos. Então, pessoal, por hoje é só isso, né? Um pouco aí conhecer um pouco sobre a conquista dos astecas. Claro que tem muito mais coisas para se falar, mas não dá para falar tudo, né? Então, façam a leitura, tem muito material interessante, né? Tem na internet, tem o livro de vocês, façam a leitura, qualquer dúvida, manda para mim lá no Google Class que eu vou responder, tá? E aí a gente vai dialogando e conversando, tá bom? Então, muito obrigado por assistir e até a próxima.